Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Na semana passada, a gente acabou fazendo umas questões sobre a matéria, e aí vocês tiveram prova e eu não tenho matéria nova para dar, então eu vou fazer uma revisão. Eu procurei algumas questões da OAB sobre a matéria, só que eu só achei uma questão. Aí eu deixei no final, aí a gente resolve ela, beleza? Então hoje a gente vai fazer uma revisão da matéria de forma mais superficial, mas se tiver alguma dúvida durante a revisão e tiver ao vivo aqui, pode perguntar. Se não, tem o material da primeira aula que está bem completo sobre isso. Então vamos lá, a gente teve crimes hediondos e equiparados e também o Estatuto de Armamento. A gente vai começar por crimes hediondos e equiparados aqui. Quais são os critérios de definição dos crimes hediondos? Ele pode ser por três sistemas diversos: o sistema legal, o judicial e o misto. O que que é cada sistema? No legal, o legislador ele prevê um rol taxativo. O que que é um rol taxativo? Somente o que está na lei. Perdão, galera. Não sei o que que é isso. Deixa eu apagar aqui. O que que é um rol taxativo? É somente o que está na lei, certo? O sistema judicial, que o juiz ele vai analisar aquele caso e definir se tem ou não a hediondez, né? E o sistema misto, que o legislador ele vai prever um rol também na lei, só que esse rol vai exemplificar o que o juiz vai poder escolher. Então, ele vai delimitar a atuação do juiz em analisar. Então, o juiz ele vai permitir que o juiz defina a hediondez, porém, em alguns casos, certo? A gente tem também o rol taxativo, que é do sistema legal. Vendo se alguém entrou aqui, que eu ouvi um barulho. O rol taxativo, que é do sistema legal, e ele se encontra no artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos. E aqui tem alguns dos crimes previstos no rol, não todos, porque são bastante, mas eu trouxe alguns aqui só para a gente relembrar. O homicídio, não o homicídio simples. Caramba, eu não sei por que que tá acontecendo isso com a caneta. Eu vou fazer sem caneta, então. A gente tem o homicídio, não o homicídio simples, mas sim o qualificado por qualquer tipo de qualificadora, o praticado em atividade típica de grupo de extermínio, mesmo que por um agente. Então, homicídio simples, ele só vai ser considerado hediondo se for praticado em atividade típica de grupo de extermínio, mesmo que só por uma pessoa. A extorsão, quando? Não só a extorsão, mas a extorsão quando circunstanciada com a restrição de liberdade da vítima, ou circunstanciada por lesão corporal grave ou morte, ou praticada mediante sequestro, ou a extorsão qualificada. O roubo, quando circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, assim como a extorsão, ou praticado com emprego de arma de fogo, ou que tenha o resultado lesão corporal grave ou morte, assim como a extorsão também. Aqui tem os crimes sobre armamento, que são considerados hediondos, que seria a posse ou porte legal da arma de fogo, mas a arma de fogo de uso proibido, não uso restrito, certo? Mas sim o uso proibido. A gente tem o tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição e comércio ilegal de arma de fogo, certo? Temos também genocídio, epidemia com resultado morte. Aqui é bom lembrar que não é apenas epidemia, e sim epidemia com resultado morte. Estupro e estupro de vulnerável.
E tem diversos outros, furto qualificado por emprego de explosivo, análogo, diversos outros. E aí vocês conseguem encontrar no artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos ou no conteúdo da primeira aula da monitoria. E os crimes equiparados aos crimes hediondos. Os crimes equiparados aos crimes hediondos, eles têm o mesmo tratamento. Eles só não estão no rol de crimes hediondos. Eles estão previstos na Constituição Federal, no artigo 5º. Uma forma fácil de entender e de decorar esses crimes é o TTT. Tráfico, tortura, terrorismo. Assim fica muito mais fácil para você decorar lá na hora da prova, para sua vida no geral. TTT são os equiparados. É o tráfico, tortura e terrorismo. Aí eles são previstos aqui no artigo 5º. A lei considerará crimes inafiançáveis, suscetíveis de graça ou anistia, a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas e afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, certo? Consequências da hediondez. Quais são as consequências que os crimes hediondos trazem? O que está em vermelho é o que não pode, e o que está em verde é o que pode. Então, os crimes hediondos, eles vedam a graça, a anistia, o indulto, e eles aumentam o tempo da prisão provisória. A prisão provisória para os crimes hediondos, ela vai ser decretada de 30 dias e prorrogáveis por mais 30. Para crimes comuns, ela será decretada de 5 dias e prorrogáveis por mais 5. Então, o que, que seria graça, fiança, anistia e indulto? Fiança eu acredito que seja mais comum, né? Você paga para ter a liberdade provisória. Mas o que, que seria graça, anistia e indulto? A anistia, ela é aprovada pelo Congresso Nacional e ela é uma espécie de perdão coletivo para o crime. Ela extingue os efeitos da condenação, mas ela não extingue os efeitos extrapenais. Ou seja, ela vai extinguir o cumprimento de pena daquele agente, mas se ele cometer outro crime, ele ainda vai ser reincidente. Se ele tiver que pagar uma indenização, ele ainda vai ter que pagar essa indenização, mas ele não vai ter que cumprir pena, recluso, certo? O que, que seria então a graça? A graça e o indulto, eles são concedidos pelo presidente da República por meio de decreto. A graça, ela é de forma individual e o indulto é de forma coletiva. A graça é uma espécie de perdão, assim como a anistia, e ela é de forma individual. Já o indulto, ele não é uma espécie de perdão. Ele é uma espécie de ressocialização. Então ele não perdoa o crime, mas ele perdoa, entre aspas, a pena para ressocializar aquele agente e pode excluir de forma total ou parcial, diferente dos outros, que é só total, né? Aqui em verde, de acordo com o princípio da individualização da pena e da presunção de inocência, aquele agente ele vai poder apelar em liberdade, também vai poder ter a liberdade provisória, menos mediante fiança, e ele vai poder progredir de regime e vai ter o cumprimento de pena seguindo o princípio. Por quê? Porque antigamente, se tinha o cumprimento de pena, ele era estabelecido em regime inicial fechado, e aí isso foi considerado inconstitucional pelo STF. E antes disso ser considerado inconstitucional, ele era integralmente no regime fechado. Então hoje não acontece isso, certo? E é permitida a progressão de regime também, certo? Estatuto do Desarmamento. Vamos lá. O SINARME é o Sistema Nacional de Armas. O que que é o Sistema Nacional de Armas? É uma entidade nacional, uma entidade aqui do nosso país, que é vinculada ao Ministério da Justiça, mas ela é gerenciada pela Polícia Federal. Ela é responsável por todo o registro de armamento, de munição, de derivados, no território brasileiro, certo? Porém, ela não regula as armas relacionadas às Forças Armadas, porque isso seria uma atividade que cabe à própria instituição, cabe à própria Força Armada regular a atividade de armamento dela, certo? Quais são os tipos de arma? Os tipos de arma, eles têm de uso permitido, restrito e proibido. O que, que seria a diferença deles? De uso permitido é que qualquer cidadão pode obter o porte ou posse. Não é que qualquer cidadão vai, igual lá nos Estados Unidos, vai ali na loja e compra. Não, você tem que passar por todo um procedimento, mas você pode obter, certo?
De uso restrito é exclusivo para certas pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, certo? Então ele é exclusivo para PJ ou para pessoa física devidamente autorizada para o uso daquela arma. E de uso proibido não pode para ninguém. São as armas proibidas por tratados internacionais que o Brasil é signatário. E de uso proibido, inclusive, é crime hediondo o posse e o porte, certo? Igual a gente viu aqui em cima. Posse e o porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Aqui a gente tem os crimes que vêm com o estatuto, alguns dos crimes, né? Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O que seria a posse irregular de arma de fogo de uso permitido? Seria quando você possui ou mantém aquela arma de fogo, acessório e munição, aqueles derivados, de uso permitido, não pode ser de uso restrito nem proibido, e você possui ou mantém de forma ilegal, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, certo? Dentro da sua residência ou no seu local de trabalho em que você seja titular ou responsável daquele estabelecimento ou daquela empresa, certo? A detenção para o artigo 12 é de 1 a 3 anos e multa. Aí, em seguida, a gente já tem o artigo 13, que seria a omissão de cautela. Esses dois delitos são crimes próprios. O sujeito ativo, ele é o próprio proprietário ou possuidor daquele armamento. E o sujeito passivo é, no crime de posse, a coletividade, a segurança pública, né? E no crime de omissão de cautela, a gente vai olhar agora. Crime de omissão de cautela, artigo 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Pena, detenção de 1 a 2 anos e multa, certo? Então, qual que é o sujeito passivo desse artigo? Vamos lá. Deixar de observar cautelas necessárias para impedir que agora é o sujeito passivo. O menor de 18 anos ou a pessoa com deficiência mental se apodera de arma de fogo. Então, nesse caso, o sujeito ativo é o proprietário ou possuidor daquela arma, e o sujeito passivo é aquela pessoa que não pode ter o contato com aquela arma, certo? Não pode se apoderar daquele armamento. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é bem semelhante à posse, porém não muda que a arma de fogo é de uso permitido. O que muda é porte e posse. O que que é a posse? É você ter na sua casa, você ter no seu local de trabalho cujo você é o responsável. E o que que é o porte? É você transportar, você sair de casa com aquele armamento, certo? Ambos os artigos vão englobar não só a arma de fogo, mas também o acessório e a munição. E em ambos, obviamente, tem que estar em desacordo com determinação legal regulamentar, sem autorização, raspada, sem a permissão, certo? Ambos os crimes eles são de ação múltipla, então basta que você cometa uma daquelas condutas para que se consuma aquele crime. Por exemplo, o artigo 14 tem diversas condutas. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 condutas, certo? Então, você não precisa cometer as 13 condutas para você ser enquadrado no artigo 14. Basta que cometa uma. A pena do artigo 14 é reclusão de 2 a 4 anos e também multa. Disparo de arma de fogo. O disparo de arma de fogo, ele está previsto no artigo 15 e é basicamente quando você aciona aquela arma de fogo, aciona aquela munição, ou dispara de verdade, em qualquer lugar habitado, em adjacência de lugar habitado, na via pública ou em direção à via pública, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. O que que significa esse final? Desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Se refere à consunção
certo? A absorção do crime meio com o crime fim, certo? A pena para o artigo 15 é de 2 a 4 anos também, assim como o porte ilegal, e multa. Aqui a gente tem alguns temas para tratar, né? O crime, por exemplo, de porte é crime de perigo abstrato e de mera conduta, ou seja, você causa aquele perigo, você não precisa comprovar efetivamente que aquele perigo foi causado. Basta a mera conduta do crime que aquele perigo será presumido. Então basta que você faça para que você cause o perigo, certo? Mais de um armamento, acessório ou munição. Então, mais de um armamento, acessório ou munição será considerado na parte do cálculo de pena, certo? No critério trifásico. Então, você não vai ser enquadrado em dois crimes, a menos que seja em outro contexto fático, certo? Mas se for no mesmo contexto fático, você terá sua pena aumentada, certo? Arma obsoleta, quebrada, estragada, desmontada ou desmuniciada. Aqui a gente tem alguns entendimentos dos tribunais, certo? Eu vou procurar um aqui, só um minuto. Certo. É de perigo abstrato, igual a gente comentou, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou até mesmo desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. O que que isso quer dizer? O objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, não é o, de fato o potencial ofensivo que aquele artefato tem de causar algum dano físico àquela pessoa, não é de dar um tiro nela e causar uma lesão corporal ou um homicídio, mas sim o simples fato de afetar a paz daquela pessoa, a segurança daquela pessoa, que não vai pagar para ver se aquela arma vai de fato atirar ou não. Aquela pessoa, pelo simples fato de você estar portando a arma, ela já vai sentir medo, já vai colocar a segurança e a paz dela em perigo, certo? Consunção ou absorção. O que que é a consunção ou absorção? É um princípio onde o crime meio é absorvido pelo crime fim. Então, você porta aquela arma com um objetivo único e exclusivo. Essa parte é muito importante, com um objetivo único e exclusivo de cometer outro crime. Então, aquele porte de arma, ele vai ser absorvido pelo seu crime fim, entendeu? Porque você não portaria aquela arma se não fosse para cometer aquele delito. Foi único e exclusivamente para cometer aquele delito. Posse e disparo. A posse e disparo vai ser um concurso de crimes quando aquela posse for ilegal. Então, alguém que tem a devida permissão para ter aquela posse e faz um disparo ilegal, certo? Não agindo em legítima defesa, não estando em um clube de tiro, dentro do artigo do disparo, aquela pessoa tem a posse em acordo com a determinação e faz o disparo, vai ser enquadrado apenas no crime de disparo. Mas se ela não tem a posse e nem o disparo, ela vai se enquadrar nos dois, assim como porte e disparo. Mas tem um entendimento do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que diz que somente com finalidade específica entende que a consunção, absorção do porte pelo disparo, só se aplica se o porte da arma for meio de execução para o disparo e ambos ocorrerem no mesmo contexto fático, cronologicamente próximos.
Se houver porte anterior ou posterior ou contextos distintos, os crimes são autônomos, ou seja, se eu cometo porte ou posse daquele armamento em um outro contexto fático, seja ele anterior ou posterior ao contexto fático em que eu efetuei aquele disparo, eu responderei pelos dois crimes, concurso de crimes. Porém, se eu me apodero daquela arma apenas para efetuar aquele disparo no mesmo contexto fático, eu pego e faço, eu vou poder ter aquele crime meio absorvido pelo crime fim, certo? Aqui é a questão que eu trouxe, é de um exame da ordem de 2023. Foi a única questão que eu achei sobre crimes hediondos, e para falar a verdade, ela não é muito bem sobre crimes hediondos. Você precisa saber crimes hediondos para responder ela, mas ela não é exclusivamente sobre isso, certo? Vamos lá. Paulo nasceu em outubro de 1990. Em julho de 2011, ele cometeu o delito de homicídio simples contra um vizinho. O Ministério Público ofereceu denúncia no ano de 2022. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Assinale a afirmativa correta. Então vamos lá. O Paulo nasceu em outubro de 1990. Em julho de 2011, ele cometeu o delito. E no ano de 2022, o MP ofereceu a denúncia, certo? Então vamos ler as questões agora. A. Ocorreu a prescrição da pretensão punitiva no ano de 2021, pois, no caso de Paulo, a prescrição é reduzida pela metade. A prescrição da pretensão punitiva só ocorrerá em 20 anos da data dos fatos, ou seja, no ano de 2031. Por se tratar de crime hediondo, o prazo prescricional da prescrição da pretensão punitiva é acrescido de 1/3, de forma que a prescrição ocorrerá somente no ano de 2024. Por se tratar de crime hediondo, o crime cometido por Paulo é imprescritível. Então vamos lá. Sabendo o crime hediondo, você já pode retirar duas questões. Então, mesmo que essa questão não seja sobre especificamente crimes hediondos, sabendo crimes hediondos, você consegue retirar a C e a D, porque você percebe que ele cometeu um homicídio simples. Ele cometeu um homicídio simples contra o vizinho dele. E homicídio simples não é crime hediondo, a menos que cometido nas circunstâncias que a gente encontra aqui, de prática em atividade típica de grupo de extermínio. E não foi uma prática típica de grupo de extermínio, certo? Foi só um homicídio simples. Então, o homicídio cometido por Paulo não foi hediondo. Então, você consegue retirar essas duas questões por se tratar de crime hediondo, porque não se trata de crime hediondo, certo? Então, a gente fica entre o A e o B. Eu não tenho certeza se vocês já tiveram essa matéria, eu acredito que sim. Mas eu trouxe aqui embaixo uma revisão geral para a gente chegar na alternativa correta. Então, vamos lá. A gente tem aqui o artigo 109, que fala sobre prescrição. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 110 deste Código, ou seja, o Código Penal, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se. Então, você vai pegar o máximo da pena do crime e vai calcular com base nessa tabela aqui. Em 20 anos, se o prazo máximo da pena é superior a 12, em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 e não exceda 12, em 12, se o máximo é superior a 4 e não exceda 8,
Em 8, se o prazo é superior a 2 e não exceda 4. Em 4, se é superior a 1. Não, se é igual a 1, sendo superior, não exceda a 2. Em 3, se o máximo da pena é inferior a 1. Aqui a gente tem o homicídio simples, artigo 121, e a pena excede 12 anos, né? 20 anos. Então, a prescrição também é 20 anos, certo? Não porque a pena é 20, mas porque é superior a 12, sendo então 20 anos a prescrição. 20 anos a prescrição, a gente volta aqui, ele cometeu o crime em 2011, sendo 20 anos a prescrição, só em 2031 ele vai poder ter essa prescrição, certo? Seria a alternativa B. Porém, tem que se atentar que ele nasceu em outubro de 1990. Se ele nasceu em outubro de 1990, ele nasceu no mês 10 de 90. E o crime ocorreu no mês 7 de 2011. Ele ainda não tinha feito aniversário. Então, ele ainda tinha 21 anos, certo? Tendo 21 anos, a gente volta para o artigo 115. São reduzidas de metade os prazos da prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21. E ao tempo do crime, Paulo era menor de 21. Mas vamos continuar. Ou, na data da sentença, maior de 70 anos. Tem uma leve diferença aqui. Para ser menor de 21, é ao tempo do crime. O maior de 70 é na data da sentença. Certo? Então, essa parte é bem importante, que tem essa leve diferença. E se o crime envolver violência sexual contra a mulher, não terá essa redução pela metade da pena, certo? Vamos lá? Então, como ele tinha 21 anos, a pena aqui, a prescrição aqui, vai reduzir pela metade. A prescrição é 20, pela metade é 10. Ele cometeu o crime em 2011, 10 anos depois de 2011, 2021, certo? A denúncia ocorreu em 2022, porém o crime estava prescrito em 2021. Alternativa A, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva no ano de 2021, certo? Aqui a gente tem o gabarito, para quem for fazer sozinho, quem for pegar só o material. E foi a única questão que eu encontrei sobre crimes hediondos e estatutos de armamento da OAB. Na semana passada eu trouxe algumas questões, mas envolviam diversas provas. Prova para analista, prova de perito, prova de polícia. Eram diversas provas, mas as questões estão bem completas da semana passada. Quem não deu uma olhada, se tiver disponibilidade para dar essa olhada, é bem interessante. Estava bem completo, principalmente quem quer concurso variado. Eram questões de diversos concursos diferentes, de diversos níveis diferentes também. E eu só encontrei essa. Eu ia fazer tudo sobre questão, mas como eu não encontrei mais nenhuma, trouxe apenas essa aqui. Se alguém tiver uma dúvida, pode me mandar mensagem no privado, pode mandar mensagem no grupo, pode entrar na próxima monitoria e mandar mensagem ao vivo também. Pode se sentir à vontade aí, se alguém tiver alguma sugestão, melhoria, qualquer coisa a adicionar, pode comunicar comigo, pode entrar em contato, fica à vontade. Essa foi a monitoria de hoje, dia 15/4. Vou agradecer a todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite para
você, dependente do momento que você está assistindo. Bons estudos. Obrigado.